Hoje vamos falar logo de início de problemas, fazendo uso dessa técnica antiga da TV. Você fala de problemas, gera insegurança e as pessoas grudam na televisão, ficam dependentes da televisão. E a diferença é que nós vamos falar de problemas trazendo alguns caminhos de solução e a televisão nunca mostra solução. Ela quer gerar insegurança, né? Então, onde estão os problemas do ser humano? Principalmente nas dores, doenças, estresse, angústia, né? A questão das guerras, de todo tipo de insegurança que acontece, com falta de trabalho, por exemplo, né? Então, segundo a doutora Anete Guimarães, médica neurologista, ela coloca, por exemplo, uma das doenças que afetam pessoas do mundo inteiro, o câncer, que tem origem na mágoa, no ódio, e que depende do indivíduo pedir perdão, né? Realmente perdoar as pessoas. O sentimento de culpa, né? Traz estresse para a pessoa, que vai atingir a timo, né? Então, você tem também essas questões do processo reumático, que é vinculado ao orgulho. O ciúme é gerador de infecção renal. A dor moral, que dá uma dor no peito, né? O orgulho dói, a vaidade, nem o orgulho dói. Então, a gente vê aí que o ser humano é cheio de doenças psicossomáticas, que depende muito da forma de pensar, de se conduzir, depende muito dos seus valores. Surge na nossa vida a figura de Jesus, o grande psicólogo e mestre, que nos ensina um caminho, né? Para nos sentirmos bem com a vida, para que possamos viver em paz. Então, o mestre nos ensina o caminho correto. Então, vamos procurar evoluir nessa psicologia de Jesus. E qual seria esse caminho? Deixarmos de lado o orgulho, né? A vaidade, o egoísmo e confiar mais na vida, sentir mais segurança colocando o outro como referência de conduta. Esse é um grande ensinamento de Jesus. Então, ele vem nos ensinar a viver de acordo com a lei, que programou apenas a realização da condição humana, do potencial humano, que significa viver de acordo com a nossa natureza, para que seja possível conseguir viver em paz e felizes, né? Algo que é tão almejado por todo ser humano. E falar de Jesus é um grande, tremendo desafio, o qual nós não estamos muito bem preparados. Mas nós não podemos nos esconder debaixo da nossa pequenez. E trazemos aqui um pedacinho dos seus ensinamentos, daquilo que foi alvo de nossa reflexão e que, ao nosso ver, correspondem à busca da moderna psicologia. Por isso estamos falando muito dos arquétipos, da lei dentro do ser humano. Então, 25 de dezembro temos o aniversário de Jesus, que é um momento de reflexão desses ensinos, né? E sabemos que hoje temos condição, através da ciência, trazer a condição de plena expressão do potencial humano. Se somarmos a física quântica, um trabalho de consciência, da neurociência, que estuda a consciência humana, e da psicologia transpessoal, nós vamos chegar muito próximos daquilo que esse legado psicologia de Jesus, né? Que contribui para o ser humano ser pleno na sua vida. Então, esse é o nosso entendimento. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Necessitamos entender o contexto, né? O momento em que Jesus nasceu. Nós tínhamos aí, em sua região, na Palestina, a religião judaica. Jesus era judeu, né? E na religião judaica, criada por Moisés, nós tínhamos, inspirado no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, Moisés desenvolveu uma lei moral mesclada com a lei civil para poder controlar aquele povo rebelde, né? E aí, então, nós temos Jesus, então ele nasce nesse contexto do judaísmo, e ele conta com diversos precursores, grandes nomes da história universal na parte humana. Krishna, Hermes, Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Platão, todos eles têm muita coisa
que eles falaram, que eles ensinaram, que estão ligados também aos ensinos de Jesus. Então, veja, Jesus vem apresentar a sua mensagem bem em oposição ao que nós tínhamos antes com a lei mosaica. Amar ao próximo como a si mesmo, e nós tínhamos aqui olho por olho e dente por dente. Sabemos que Moisés teve que executar muita gente que era rebelde, né, da religião, para que se adaptasse aos seus ensinamentos. E Jesus chega e coloca como ponto central o amor. Quando a gente entende, do ponto de vista da psicologia, que amor é um arquétipo que está na essência do ser humano, e que é conhecido como Deus interior, Deus dentro de nós. Então, Jesus vem concentrar sua atenção neste arquétipo, nesta linguagem de amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus nos ensina a meditar, ensina a orar, e veja a frase do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, o reino de Deus, que Deus está dentro de nós. Imagine, então, os arquétipos, né? Quando nós falamos de valores humanos com base em Sai Baba. Seja feita a tua vontade, então que se realize esses arquétipos dentro de nós, né? Então, ele ensinou a meditar através da oração do Pai Nosso, ficarmos atentos às tentações, porque Jesus era consciente que nós estávamos dentro de um corpo com demandas, né, que são no nível de animais mesmo, então nós tínhamos que estar sempre muito atentos às tentações, né? Então, o caminho para o entendimento de que não somos a mente, os pensamentos, não somos os pensamentos, de que temos a sombra dentro de nós, e Jesus falou sobre a vida futura. Então, do ponto de vista da psicologia, a oração, a meditação, faz com que o indivíduo entenda que ele não é o pensamento, ele não é a mente. Ele percebe algo dentro de si, e realiza esse algo dentro de si quando ele medita, quando ele tem a prece, por exemplo, do Pai Nosso. Venha a nós esse reino, aquilo que já está em nós, implantado em nós, e que isso seja verdadeiro. Então, Jesus ensinou a não julgar e também a não se preocupar com o futuro, e sim com o presente, a viver mais o momento presente. Vive o poder do agora e atenção plena, mindfulness. Hoje, é muito comum, mesmo na psicanálise, usar as técnicas de mindfulness, atenção plena, para reduzir, olha, a angústia, o estresse, reduzir os grandes males da nossa humanidade atual. E Jesus já ensinou não julgar. Quando você não julga, você não compara com a sua bagagem anterior, você não usa seu lado egóico, seu lado da sua personalidade, para comparar com a sua experiência anterior. Quando você não julga, você está no momento presente, que é o momento que te permite amar ao próximo, né? Então, veja que a base para se falar, então, de mindfulness, o poder do agora, já estava em Cristo. Os arquétipos da consciência, os valores da essência humana, tanto o apóstolo Paulo como o discípulo de Jesus, Tiago, e com base nos ensinamentos de Jesus, colocam que o homem foi feito à semelhança de Deus. Então, o ser humano foi feito à semelhança. Nós falamos que Deus é amor, que Deus é misericórdia. E quando nós percebemos que nosso arquétipo, nossa essência é amor e misericórdia, é a nossa essência. Quando nós fugimos disso, vem estresse e angústia. Então, Jesus ensinou com base no exemplo, porque se não fosse através do exemplo, seu ensino não teria ficado, né? Amou incondicionalmente, e ele colocou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás ao teu próximo a ti mesmo. E Jesus também, buscando dar esse exemplo, de vivenciar esses arquétipos, vivenciar Deus em si, ele coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele procurou mostrar, como exemplo vivo, o que é necessário fazer para chegar a Deus. Então, se eu sigo Jesus, pelo amor, né, pela misericórdia, nós vamos ver vários ensinos de Jesus, né, vai nos ajudar a entender melhor que ele é o caminho, verdade e vida. Como, por exemplo, o perdão das ofensas. Quantas vezes eu tenho que perdoar
para que você viva plenamente a sua essência, que é Deus em você. E aqui, ó, temos uma parábola, Jesus ensinou muito por parábolas, né? E a parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado com o próximo. Espero não cansá-los, mas vale a pena ler essa parábola, porque ela vai falar de um religioso, né? De um sacerdote, de um religioso e de uma pessoa que é o samaritano, que é uma pessoa, inclusive, que confrontava com os judeus. Então, não era muito aceito pelos judeus, né? Da tribo de Judá. Então, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, né? No caminho ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então, o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto para o lado oposto. Da mesma forma, um levita, que é um homem religioso, também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas, em seguida, descia por ali também um samaritano, homem contrário aos judeus. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. Quer dizer, ele não estava preocupado qual era a raça, de qual tribo era aquela pessoa. Ele só se preocupou em contribuir com aquela pessoa. E veja o que o samaritano fez. Tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho, depois ele colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta, que ele acertaria quando voltasse. Veja o ensino de Jesus. O que importa é entender o arquétipo do amor. Está dentro de todo ser humano e que isso não é elemento de cultura de um país ou de outro, mas sim algo que é intrínseco da nossa natureza. Então, Jesus, também no Sermão da Montanha, nós temos as bem-aventuranças, e eu, fazendo aqui um trabalho bem sintético, colocaria alguns temas que Jesus coloca nesse sermão. Ele fala dos limpos de coração. Ele valoriza os limpos de coração, as pessoas que agem de acordo, né, com o impulso do coração, os misericordiosos, os mansos, os que têm sede de justiça, os pacíficos. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque é assim que você se desenvolve plenamente, né? E Jesus também respondeu, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque em Deus, então você vai colocar para fora aquilo que você traz como ser humano, né? A sua essência. Então não é só comer, dormir, a vida não é só isso. Nós estamos aqui para expressar nossa potência, né? Tudo que nós trazemos de valor, que são nossos arquétipos. E Jesus coloca: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gosto muito da fala de Viktor Frankl, que ele mostra bem o seguinte: se você vive de acordo com os valores da sociedade, você vive estressado e angustiado. Mas se você vive de acordo com a sua essência, você vive em paz. Então, olha, o que Jesus coloca? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, viver de acordo com os arquétipos torna o indivíduo menos estressado, angustiado e depressivo. Então, Jesus já estava ensinando nessa época como viver de acordo com a sua essência, né, com a sua substância como homem. E Jesus também vai se prender muito à questão das crianças. E o que está por trás desse conceito, independente do amor às crianças, que todos nós devemos ter, mas qual o sentido a mais que Jesus coloca nesse tema? Então, Jesus ordena que deixe as crianças chegarem até ele, porque delas é o reino dos céus. E por que é o reino dos céus das crianças? Olha o simbolismo, porque tem pureza de coração. Não desenvolveu ainda a mente, não aprendeu com a sociedade ainda as coisas erradas. É inseparável da simplicidade, a criança é inseparável disso. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho, a criança não carrega essas coisas. A criança é símbolo de pureza e humildade. Então, naturalmente, que o reino dos céus é delas. Elas se realizam.
Esse é um caminho para todos nós adultos seguirmos aquilo que a criança representa para nós. E Jesus ainda coloca: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja o chamado para o indivíduo colocar para fora algo que ele traz dentro de si. É um chamado para cada ser humano libere sua potência, faz sua realização humana. Você não põe a luz debaixo do móvel. Você põe no alto para iluminar o ambiente. E sem sal a comida é insonsa. E se o ser humano é o sal da terra, ele precisa viver os arquétipos, os valores, para que todo o planeta viva melhor. Né? Temos um melhor tempero de vida para todos. E Jesus coloca: toda a lei se resume em 2 mandamentos. Veja que interessante que Jesus usa sempre o conceito de lei, porque a natureza só atua com base em leis eternas e imutáveis. Não é? Então, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então, toda a lei se resume nesses 2 mandamentos. E aqui temos aqui Madre Teresa de Calcutá. Eu tive a oportunidade de verificar um trabalho que ela realizou no Nepal. Impressionante. Com pessoas em final de vida, muito doentes, e como ela soube lidar com todo esse público. Né? O amor é um arquétipo da consciência humana, tema tratado no Egito Antigo, por Platão há 300 anos antes de Jesus, por Carl Jung. Jesus focou esse arquétipo que tem por base a humildade como centro da transformação humana, sendo oposto do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Esse tema foi tratado como valor humano por Satya Sai Baba como base para a educação. É muito importante, então, entender esse aspecto. E veja, Madre Teresa de Calcutá está registrado aí na história, estava limpando o pus de uma pessoa bastante doente. Um jornalista chegou nela e falou: olha, nem por todo o dinheiro do mundo eu faria essa limpeza. E Madre Teresa de Calcutá também disse: nem por todo o dinheiro do mundo eu também faria. Porque, na verdade, o que move as pessoas conscientes dos seus arquétipos, do seu lado divino dentro de si, né? Esse move o amor aos outros, é superior a qualquer questão de dinheiro. E temos aqui também que Jesus ensinou o perdão. Né? Então, é impressionante, nós vimos aí como o ódio acaba com o indivíduo e gera doenças. Né? Então, Jesus ensinou a perdoar. Então, a pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E no final da vida, na cruz, Jesus ainda fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, é um ensinamento muito forte de Jesus, o perdão. Veja como é que todo o ensinamento de Jesus gera paz para o indivíduo. E as pessoas, às vezes, querem ganhar dinheiro para serem felizes e viver em paz. E encontram estresse e angústia por não entender esse ensinamento, que serve para chegar no fundo da nossa alma e trazer o melhor de nós para a vida. Então, temos aqui também a questão de viver o momento presente. E Jesus coloca, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E hoje nós vemos como é importante viver o momento presente para estar no nível da consciência e não só no nível da mente, das comparações, do julgamento, no ambiente que não existe amor. Quando você julga, você não ama. Então, preciso sair da mente para sair para a consciência, para amar. Preciso estar no momento presente. E Jesus já ensinava isso. É um assunto tão moderno, mas que o grande mestre já tinha explicado, né, para que sigamos esse caminho. E o que Jesus nos coloca? Não julguem para vocês não serem julgados. Não julguem as outras pessoas. E quando você julga, você não está no nível da consciência dos seus arquétipos, da sua essência, né, que você traz dentro de você, de Deus dentro de você. Quando você julga, você está usando seu lado egóico, o lado personalidade, para comparar as pessoas com seus referenciais e analisar as pessoas a partir daí. Uma coisa é analisar coisas, outra é julgar pessoas. Então, não julgue para que não sejam julgados. Grande mensagem de Jesus. Eu fiquei impressionado o dia que eu levei um choque, percebendo que toda vez que eu não julgo,
Eu não uso minha área do neocórtex, essa área onde está a memória, a linguagem, a minha racionalidade. Quando você não julga, você não usa todo esse arquivo que você tem da sua memória. Então você vai para o nível da consciência, basta não julgar. Que impressionante do ensino de Jesus, e a psicologia moderna e a neurociência mostra com tanta força. E também a física quântica, né? E Jesus ainda fala dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, e aqui está a porta estreita, porque a porta larga é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque a maioria das pessoas querem é prazer, não querem se esforçar, não querem se preocupar com o outro, preocupado só consigo mesmo, de forma egóica, e aí vão encontrar uma vida cheia de problemas, de transtornos emocionais que não precisavam, né? Então a porta é estreita, mas é o caminho que leva à vida, à verdadeira vida. Temos também, e quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e justos. Andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Veja, então, Jesus trata da lei. Ele entende da lei que rege o ser humano. E mostra que a pessoa é prudente, escuta Jesus, porque ele está falando da lei, né? E os caminhos do Senhor são retos e justos, né? E quando você transgride, você cai. Você realmente se perde na vida, né? Aí vem a depressão, a angústia, estresse, todo tipo de problemas emocionais, que vão afetar também o organismo humano. E Jesus também fala que não veio trazer a paz, mas sim a espada, né? E por que a espada? Porque, na verdade, é um simbolismo antigo que a espada é uma forma de você reduzir seu ego, seu orgulho, sua vaidade. Você vê que as asas significam a nossa essência, essa substância que nós trazemos, e a espada é com ela que nós cortamos o vínculo com o nosso ego, a nossa autorreferência. Porque o amor é oposto a isso, né? Perdoar, então, 70 vezes 7. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É uma força de expressão muito forte em relação ao perdão às pessoas. E Jesus ainda coloca, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e não sobre a areia, que qualquer tempestade vai destruí-la. Então, é uma pessoa prudente, não é? Aquele que realmente escuta Jesus, que entende de ser humano, entende da sua essência e veio como mestre nos ensinar um caminho. E para fechar, temos aqui a visão, já no final da vida aqui na Terra, Jesus, então, na Santa Ceia. Ele vai tratar do pão e do vinho. O pão simbolizando o seu corpo, o vinho simbolizando o seu sangue. E ele falando de uma eterna aliança que ele deixa com todos os seus discípulos, que estão, todos aqueles que seguem o seu ensinamento. E por que é uma eterna aliança? Porque Jesus, quando ele diz que você não vai ao Pai senão por ele, porque ele está mostrando que você tem algo dentro de você. E quando você segue, você está seguindo a Cristo, que ele te ensinou a fazer isso. E você chega à sua divindade, né? Então, é uma eterna aliança. É uma vida baseada nos arquétipos, na essência, na nossa substância, que nos eleva e faz com que a gente tenha uma vida em paz, de amor, de misericórdia, de preocupação com os outros. E aí vamos ter vivido uma vida plena, né, que faz sentido nessa nossa existência. Era isso. Obrigado por terem assistido a esse vídeo.